Faltam 48 dias para as eleições 2022 e os mesários exercem papel fundamental neste exercício da democracia. Aqui no Piauí são necessários 37 mil voluntários para atuar nas eleições. Raimundo Lima. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, na eleição de 2022, o Piauí vai precisar de cerca de 37 mil mesários para trabalhar nos locais de votação, número superior aos 32 mil da eleição de 2018. Por isso, a Justiça Eleitoral, além de convocar os cidadãos, está incentivando as pessoas a serem voluntários para atuar no pleito eleitoral. O eleitor ele pode se dirigir ao cartório, pode telefonar para o cartório ou pode simplesmente entrar no site do TRE Piauí e se cadastrar como mesário voluntário, certo? Mas mesmo ele se voluntariando, né, ele vai receber uma confirmação de que foi convocado, certo? E aqueles que não se voluntariaram e preenchem os requisitos necessários, a Justiça Eleitoral também promove a convocação. Para ser mesário, é preciso ter mais de 18 anos e estar em dia com as obrigações eleitorais. O cidadão deve fazer a inscrição preenchendo o formulário no site da Justiça Eleitoral e autorizar o envio da convocação pela internet. O mesário não recebe remuneração, mas tem benefícios como 2 dias de folga por cada dia de treinamento, horas trabalhadas na eleição contam como horas complementares em cursos universitários e servem como créditos para caso de empate em concursos públicos. Sem mesário a gente não faz eleição, é impossível. E a outra é que não há restrição. Se você tem alguma dúvida sobre o processo eletrônico de votação, principalmente com tantas ações que a gente viu por aí de ataque à segurança do pleito, venha ser mesário. Porque você sendo mesário, você vai verificar, você vai ser capacitado, você vai verificar todos os requisitos de segurança e tenho certeza que você vai sair daqui como mais um defensor da segurança do nosso processo eletrônico de votação. A multa para o mesário que não comparecer no dia da votação varia de R$ 17,50 a R$ 300,50. Por isso, a Justiça Eleitoral alerta que o mesário, independente de ser convocado ou ter se voluntariado, deve avisar se não puder comparecer no dia da realização da eleição. Tássio Cruz, João Magalhães, a participação dos mesários é indiscutível, tem uma importância fundamental no processo das eleições em todo o país. Só para o Piauí são necessários 37 mil, segundo o TRE. Agora, o mesário ele recebe alguns benefícios, que o Raimundo Lima descreveu bem na sua reportagem, mas não recebe remuneração em dinheiro. Porém, se for convocado e se ausentar, vai pagar multa em dinheiro. Tássio Cruz, como é que se estimula essa galera a participar desse processo? É fundamental a participação, né, Eliezer? Mas a Justiça Eleitoral, que tem aí seus 6 bilhões, mais de 6 bilhões de fundo eleitoral, deveria cuidar melhor dos mesários, né? Eu acho que é muito trabalho, é um dia muito desgastante, um dia muito... de muito estresse, né? Ali uma ajuda de custo que fosse, né? um benefício maior, né, para esses mesários. Tem gente que, principalmente servidores públicos, que quase de 2 em 2 anos tem que fazer esse trabalho aí durante o dia todo. Então, eu acho que a Justiça Eleitoral podia tratar melhor, com mais carinho, dar mais condições para esses mesários trabalhar. Muitos que enfrentam muita fila, muita briga, muitos problemas. Então, eu acho que deveríamos tratar melhor os nossos voluntários e os nossos mesários. E você, João Magalhães, como é que avalia essa situação, a participação dos mesários no processo eleitoral? Olha, concordo que é preciso haver um incentivo maior para que os cidadãos ajudem, né, a própria Justiça Eleitoral. A presença dos mesários é essencial, é fundamental. Sem eles, não há um processo eleitoral. De fato, eles possuem uma agenda
estressante, afinal de contas a gente está falando de processo eleitoral, do ponto de vista cultural a gente já tem eleições acirradas, então é um cidadão que se voluntaria para passar o dia lá a serviço da Justiça Eleitoral, enfim, desempenhando uma função que é importante, que é fundamental e de fato os benefícios são pequenos. No caso de servidor público, até que o benefício é um pouco maior, né? Porque aí depois ele vai ter a folga no trabalho, pode se planejar para tirar essa folga numa sexta-feira, enfim, esticar um final de semana. No caso de servidor público, o benefício é até maior. Já os outros cidadãos, de fato, eles ficam meio que penalizados e devido à sua importância em todo o processo, eu também entendo que a legislação precisa avançar para garantir mais condições, mais um incentivo, né? Um incentivo maior para que eles, de fato, se sintam mais chamados para cumprir esse papel de cidadão que é fundamental para a realização das eleições. Sem mesários, não há eleição, pode ter certeza. E é importante ressaltar, aliás, que esse ano o trabalho dos mesários é quase que triplicado, porque nós temos 5 cargos, né, eletivos, então são vários números e a tendência de filas ainda maiores, mais dor de cabeça, né, João? Tem essa questão de que trabalhar com o público já é algo muito complicado, né? Quem trabalha com atendimento já sabe que normalmente você lidar com o público é algo que demanda uma certa paciência, demanda um equilíbrio, e agora no dia de uma eleição, né, no dia de uma eleição acirrada, é claro que é preciso empreender ainda mais esforços para garantir toda aquela tranquilidade, para garantir que o serviço, que o processo eleitoral seja ali no dia das eleições desempenhado com bastante tranquilidade, com bastante eficiência. Então, é realmente um trabalho que é preciso a gente elogiar a coragem e, claro, a noção de cidadania que esses mesários possuem. Reconhecer desde já o importante papel que será desempenhado mais uma vez em mais um processo eleitoral pelos mesários, né? De forma especial, agradecer de já aqueles que estarão em atividade no estado do Piauí. Olha, nós estamos falando muito hoje aqui do aniversário de Teresina, mas a cidade de Parnaíba completou no último domingo, dia 14, 178 anos de emancipação. O prefeito Mão Santa participou de missa na Catedral de Nossa Senhora da Divina Graça, com a presença do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. E logo após a realização do desfile cívico-militar, com a participação de estudantes das principais escolas municipais, oficiais da Capitania dos Portos do Piauí, atiradores do Exército Brasileiro, Corpo de Bombeiros, APAI de Parnaíba, Escola Municipal Bilíngue e outras instituições de ensino participaram dessa programação comemorativa, né? Uma celebração. A Parnaíba, que inclusive é até mais antiga do que a cidade de Teresina, completou 178 anos. Cidade importantíssima para o nosso estado, segunda maior em população, em eleitorado. O Renato está dizendo aqui que o prefeito Mão Santa já poderia até ter nascido nesse tempo, mas eu acho que não é para tanto, né? Ele é experiente. Não, mas o prefeito Mão Santa garantiu lá uma festa bem organizada, viu? Isso, é o que nós observamos aí. Imagens e agora essas também comprovam que de fato foi um aniversário bastante comemorado dentro de uma programação festiva e, de fato, Parnaíba merece, afinal de contas, como você disse, é a segunda maior cidade do estado, é a porta de entrada, né, para o delta, o maior delta das Américas, e aí entra toda aquela questão de referência que Parnaíba é, referência na área da economia, referência na área do turismo, da educação, da saúde, enfim, para diversas cidades, não só piauienses, mas também do Maranhão, cidade do Ceará, que de fato vê em Parnaíba a sua grande referência, o seu polo de desenvolvimento nessas mais diversas áreas, nas mais diversas áreas, né? Não só da gestão, mas como de fato da sociedade. E não foi só festa não, viu, Elias? Teve obra, eu acompanhava o ministro Ciro visitando a extensão. É o que se espera. Isso. É o que se espera. A extensão da principal, né? A avenida que vai levar a parte central de Parnaíba até a região da Pedra do Sal, e muitas obras, né, sendo desenvolvidas nessa parceria, essa dobradinha entre Bolsonaro e Mão Santa, né, uma parceria antiga dos tempos de congresso em Brasília e que tem rendido frutos a Parnaíba, essas parcerias importantes para o município, como você disse, o segundo maior colégio, a segunda maior cidade do nosso estado. O Tassi é mineiro, João, mas ele já deve ter ouvido falar que existe aí um ressentimento histórico, né? Parnaíba poderia ter sido escolhida como capital do Piauí, né?
Teresina é a única capital do Nordeste que não está em uma área litorânea, né, que não tem praia. E a história conta que gestores de Parnaíba disputaram essa possibilidade, né, de instalar a capital do estado no litoral, mas não aconteceu, né? A capital é Teresina mesmo, aqui nessa Mesopotâmia, muito bonita, cheia de potenciais, tem um ressentimento histórico, mas passou, né? São duas grandes cidades, o importante agora é cada uma desempenhar o seu papel aí, o povo convive bem, e isso é o mais importante para gerar riqueza e um bem-estar para todo o estado do Piauí. A Câmara Municipal de Teresina realizou na manhã de hoje a tradicional sessão solene pelo aniversário da cidade. O evento também foi marcado por protesto de professores. Acompanhe. Uma homenagem da Câmara Municipal à cidade. A sessão solene alusiva ao aniversário de Teresina costuma ser bastante prestigiada e conta com a presença do chefe do Poder Executivo, que faz a leitura de uma mensagem. Este ano, o prefeito da capital destacou a retomada e a conclusão de obras pela cidade. O viaduto que estava parado lá, o empresário que estava lá, nós sanamos a dívida e mesmo assim ele não quis mais. Nós tivemos que licitar um ano todo fazendo isso, mas nós já vamos entregar uma das grandes obras aqui na capital do estado do Piauí. Parlamentares comentaram a importância da data. São 170 anos de emancipação política e de uma trajetória própria. Desejamos aí que Teresina continue a se desenvolver nos pilares que ainda tem os percalços da nossa cidade, mas temos certeza de que o Poder Legislativo, tanto quanto o Poder Executivo aqui da Câmara, quanto a Prefeitura, são empenhados para poder continuar desenvolvendo a nossa capital. Vereadores de oposição falaram em avanços que ainda são necessários. A própria Via Marginal Puti-Sul, uma das maiores obras de mobilidade urbana da cidade de Teresina, ela precisa avançar. E a gente se preocupa porque a obra, inclusive agora, ela voltou após o período invernoso e esperamos que ela possa ser acelerada agora para que até o final do ano ela possa avançar e ter também uma obra para a cidade de Teresina. A data, que deveria ser de comemoração, foi marcada por protestos. Profissionais de educação que estão de greve há quase 200 dias não conseguem um acordo com a prefeitura. Nós estamos lutando por um reajuste. Nós não queremos aumento, nós queremos um reajuste que foi concedido já pelo governo federal. Muito bem, Tássio Cruz. O prefeito trouxe aí esse discurso de realizações, mas os vereadores que fazem oposição não concordaram bem, falaram que Teresina está aí atrasando o cronograma de obras, tem muitas necessidades ainda. A principal obra, como comentávamos aqui, o viaduto da Tabuleta, deveria ter sido inaugurado hoje, mas teve que ser mais uma vez adiado para o próximo dia 27. O prefeito, Eliezer, na sua análise ali, meio deficitária, né, ali do cenário, ele afirmou, e é destaque no Portal Dia nesse momento, que fará, Eliezer, durante o próximo ano, um giro com a metade de um ângulo de 365 graus. Uma afirmação meio desconexa, né, do prefeito, dando a entender de que precisa de mudanças essa gestão, de que apertou, que está cobrando o seu secretariado, um discurso muito parecido com o que vimos 16 de agosto de 2021. Muito pouco mudou de lá para cá, as obras que estavam paradas e atrasadas em 2021 continuam atrasadas em 2022, pouca coisa de fato foi inaugurada em 2022 e o que se projeta para 2023 é um cenário de dificuldades, porque a gente vê a prefeitura tropeçando, a prefeitura enfrentando dificuldades em tocar obras simples, em trocar projetos que já estavam em andamento em gestões anteriores e ao invés de concluir os projetos que estão em andamento, outras obras maiores está se tentando desenvolver outras obras maiores. Por exemplo, aqui o rebaixamento da Avenida Miguel Rosa. Então, é uma gestão que parece não ter o controle das secretarias, não tem um órgão central e enfrenta dificuldades, por isso essa fala tão desconexa do prefeito, que durante a sua mensagem, né, aliás, a gente acompanhou,
cobrou, agradeceu aos vereadores pela parceria, né, com o Legislativo, mas cobrou mais eficiência econômica dos parlamentares, dos gestores, e também cobrou a conclusão das obras, muitas perdidas e com fundo perdido por incapacidade da Prefeitura. Então, um grande desafio do prefeito, que vai precisar mais do que metade de 365 graus de mudança para reverter essa gestão. E aí, João Magalhães, haja giro. É preciso muito giro para aparecer algum resultado efetivo dessa gestão. Estava rindo aqui porque, para fazer os cálculos, né, Tarso? Vamos lá. Um giro completo é 360 graus. Matematicamente falando. O prefeito disse que vai fazer a metade de um giro de 365 graus. O nosso repórter André dos Santos, João, calculou, dá 182,5 graus e meio. Enfim, de fato, uma frase meio desconexa, mas a gente espera que, na realidade, a Prefeitura faça, daqui a um ano, tudo que ela não fez, né, no ano que se passou. Afinal de contas, aliás, citava Parnaíba, que teve um aniversário lá, uma festa bem organizada, entrega de obras à população, e Teresina não tem entregado obras nesse aniversário. A obra que seria entregue foi adiada, obviamente, porque não está em condições de ser entregue mais esse equipamento público para a população, que no caso é o viaduto ali da Tabuleta. É interessante a gente destacar que há obras consideradas pequenas que poderiam ter sido feitas em 2, 3 meses. Estou falando dos 200 metros da Avenida Ulisses Marques, que liga ali a Avenida Presidente Kennedy, ali vai sair próximo a Raul Lopes, né? Na Raul Lopes, ali na Universidade Federal, setor de esportes da Universidade Federal. Essa obra não dá para perdoar, porque é uma obra muito importante para a população. Liga 2 corredores, né, de tráfego bastante importantes na nossa cidade, ali a região da Ponte, da Primavera, até a Kennedy, ali quase na altura do Zoo Botânico. Então é uma avenida essencial para o teresinense, que se desloca de bairros mais longes, ali do Vale do Gavião, enfim, da região do Vale Quem e precisa vir ao centro da cidade. Aquela avenida faria uma diferença muito grande, e que hoje muita gente não passa por lá porque ela não falta ali 200 metros. Esses 200 metros que não estão concluídos obriga o cidadão a voltar lá praticamente para o balão da Universidade Federal, para depois pegar o caminho do setor de esportes. Então, realmente, é uma obra que poderia ter sido concluída em 2, 3 meses, mas de fato já se passaram 18 meses, né, da gestão do Dr. Pessoa. Verdade. E a obra não foi entregue. Assim como ela, há tantas outras obras que já poderiam ter sido entregues, né? A Prefeitura perdeu o recurso que já estava empenhado, já estava direcionado para essas obras. A ponte que liga à Universidade Federal, a água mineral, essa não dá para acreditar que o Dr. Pessoa vai concluir, porque se ela já tinha dado 17% na gestão anterior, ela não andou nem 1% nesses 18 meses de gestão. Contrataram uma empresa, a empresa já desistiu, realizaram nova licitação, essa nova empresa contratada nunca começou os serviços. Então, de fato, quando a gente fala em obras estruturantes, a gente não pode ser otimista e dizer que a gente espera que essas obras sejam entregues, porque, infelizmente, há uma má gestão, há uma paralisação na área técnica de planejamento da Prefeitura, que é de lamentar diariamente. A gente tem esses 500 milhões de reais contratados pela Prefeitura. O prefeito diz que vai construir diversas obras, inclusive esse rebaixamento da Avenida Miguel Rosa, mas o contrato lá, Tarso e Eliezer e caro telespectador, ele diz que o banco deve liberar cerca de 50 milhões por semestre, ou seja, é aquela velha história, o banco libera uma etapa dos recursos, a Prefeitura precisa pegar o recurso, prestar conta dele, executar a obra para receber, obviamente, uma nova parcela. Fica muito difícil a gente acreditar que a Prefeitura vai ter eficiência, vai ter competência para receber esses recursos, executar as obras, prestar conta desse recurso para receber uma nova parcela, se ela acabou perdendo financiamentos que já estavam contratados e que só faltavam fazer exatamente esse mesmo procedimento, como é o caso do próprio Banco Mundial lá no programa Lagoas do Norte. Então, de fato, não é sendo pessimista, não. É trabalhando com a realidade. Infelizmente, a própria frase desconexa do Dr. Pessoa deixa bem claro o modelo de gestão que a gente tem na área técnica de planejamento na Prefeitura. Vai ser preciso muito mais que um meio giro de 365 graus para a gente começar a ver as coisas andarem. Eliezer, só um registro importante, a gente passava a nossa equipe na Praça da Bandeira e o professor Adriano nos parou
e fez um elogio a você, ao João e toda a equipe obrigado, pela postura combativa, pelo jornalismo que temos feito, principalmente quanto a essa questão da greve dos professores. Então, professor Adriano, um abraço para ele. Vários professores conversaram com a gente lá no Centro Teresina. E, então, um abraço a todos os professores que eu vendo aí as imagens, né, Elias, dessa verdadeira peregrinação, saíram da Igreja Nossa Senhora do Amparo, foram até a Câmara, devem ir pela tarde no corte tradicional do bolo no Poti Velho, ou seja, os professores peregrinando, lutando por seus direitos. Lamentável que a gente veja aqueles que fazem a melhor educação do Brasil sendo tratados dessa forma, atrás das grades, né, como se fossem criminosos. Eu não lembro na história recente de Teresina precisar colocar gradeado em torno de órgão público, em torno de instituições, em uma programação comemorativa, para evitar o contato da população com o prefeito. Se o prefeito faz questão de conversar com o povo, de abraçar as pessoas no dia do aniversário da cidade. Então, um retrato de uma gestão que não tem diálogo, que não tem o que dizer para as pessoas. E acaba tendo que fugir. E é até bom essas grades, porque pelas imagens que a gente viu lá de agressões aos professores, não é de brincar não, realmente. É de lamentar e, claro, como você falou, é uma data muito simbólica, né? Teresina completa 170 anos, é de um povo que é marcado pela sua luta, pela sua coragem, mas que, de fato, hoje tem muito a lamentar no que diz respeito ao que demanda da Prefeitura da capital. E a Prefeitura não sinaliza nenhuma resposta aos professores. Tá, se lembrou, eles estiveram na Catedral, depois foram à Câmara Municipal, basicamente o mesmo grupo, ali coordenado pelo sindicato, e nenhuma resposta, nenhuma satisfação, nenhum diálogo aberto, assim fica... Mas se a Prefeitura não dialoga, Elias, o Ministério Público vai forçar esse diálogo. Vai ter na próxima semana, dia 22 de agosto, uma audiência de conciliação ocorrerá no Ministério Público entre sindicato, servidores e também a Prefeitura, para ver se chega-se em um ponto comum. Parece que o secretário de Educação não dialoga, não quer diálogo, não quer qualquer sinalização para os professores e, como você disse na minha primeira participação, quem sofre são os filhos, né, dos teresinenses que estão em casa perdendo as aulas. Já ia pontuar rapidinho, Elias, só essas duas questões, de que normalmente o próprio vice-prefeito de Teresina, Roberto Rios, sinalizou isso, né, Tássio? De que são meia dúzia de gatos pingados que não voltaram para a sala de aula. Na verdade, são dezenas ou centenas de profissionais da educação que ainda estão em greve e representam muito. Por quê? Porque para aquele pai de família que não pode mandar o filho para a escola porque lá não tem professor, isso é tudo na vida deles. Então, mesmo que fosse só 2 professores em greve, a Prefeitura tinha a obrigação de sentar para dialogar. Porque enquanto tiver uma criança sem ter acesso à educação, porque os professores não estão indo dar aula, porque estão reivindicando seus direitos, é claro que isso está penalizando a sociedade. E lembrar, por um outro lado, que esse pedido do Ministério Público, que inclusive fala em impeachment, né, que fala em improbidade administrativa, ele não foi arquivado lá na Câmara Municipal não, viu? É uma carta na manga do presidente Jeová Alencar. Ainda tem essa carta ainda? Tem, o presidente da Câmara, Jeová Alencar, arquivou aquele pedido de impeachment apresentado pela Cidadania, mas esse do Ministério Público, né, ainda está lá e qualquer dia desse pode ser retirado da gaveta. Bom, a deputada Lucy fez um comentário aí, comparando as gestões, falou aí que estamos passando por tempos ruins, mas com fé em Deus, essa história vai durar pouco, né? Foram palavras da deputada Lucy Soares. Vamos ouvir. Uma mensagem de esperança, uma esperança. Sei que nós estamos vivendo dias ruins, mas com fé em Deus, essa história vai demorar pouco e o povo vai sorrir novamente. A cidade enfrenta problemas como obras paradas, a educação parada, que já foi a melhor do Brasil. Como é que a senhora avalia Teresina neste momento sofrendo tantos problemas? Aqui a gente vê, né, uma manifestação justamente por conta da falta de interesse na questão da educação. Teresina foi modelo para todo o Brasil, uma educação de excelência, de qualidade, mas a gente vai sim ter esperança e fé, não podemos desistir de nós mesmos, né? A gente vai continuar essa luta sim, com muita garra. As palavras da deputada Lucy representam o sentimento de muitas pessoas, até da maioria da população de Teresina. População arrependida de ter votado nessa gestão, população insatisfeita, mas realmente
ainda há uma esperança quando se lembra que vai passar. Quando a gente lembra que vai passar, então é torcer para passar rápido mesmo, né? Porque melhoria, avanços realmente estão cada vez mais difíceis. Vou convidar aqui os colegas para nós acompanharmos a sonora da professora agredida, é isso mesmo, tá? Se você teve a oportunidade de conversar com ela? Ela falou com a equipe, né, explicou a situação, uma audiência um primeiro depoimento foi colhido hoje e a polícia investiga sim a agressão, viu, Elias? Vamos acompanhar então. Essa pessoa que está aí dentro da igreja, que se diz prefeito da cidade, ele é um agressor e ele vai pagar pelo crime que cometeu. Ele me chutou diante de vários outros professores, eu fui agredida, sem chance de defesa, e hoje ele está aqui na igreja dizendo que é a favor da religião e que cumpre as leis de Cristo. Amanhã nós temos uma audiência, ele vai ser intimado, eu já fiz exame de corpo de delito e nós vamos amanhã na audiência lá no 11º DP. Olha aí, virou caso de polícia, João Magalhães. Será que vale a pena essa truculência? Olha o resultado aí. É verdade. A gente espera, inclusive, que o fato seja devidamente apurado, claro, garantindo a todo mundo o direito de livre manifestação, o direito de defesa, mas que, de fato, os responsáveis sejam punidos. Afinal de contas, eu acho que seria, né, ou melhor, será a primeira vez que vejo o gestor, a maior autoridade da gestão municipal, ser condenado por agredir um munícipe, por agredir, inclusive, não só um munícipe qualquer, mas a gente está falando de um professor, de um profissional que tem uma importância enorme na sociedade e que estava lá reivindicando seus direitos. Então, a gente aguarda e vai acompanhar, né, obviamente, todo o trabalho da polícia e, claro, a gente espera que ao final de tudo isso, né, sendo ali devidamente comprovado a responsabilidade do Dr. Pessoa, que ele também seja punido, tenha lá sua punição pelo, obviamente, a gente não espera que ninguém saia por aí chutando os outros, muito menos se tratando de um prefeito municipal chutar uma profissional da educação. Bom, vamos falar agora um pouco de política partidária, eleições. O vice-prefeito de Teresina, Robert Rios, afirma que vai votar no Rafael do Colégio Dom Barreto. Vamos ouvir o vice-prefeito. 2 vezes, dos 4 mandatos do Elton Dias, 2 vezes, eu estive lá no Elton Dias, fiz campanha com ele. No penúltimo mandato dele, eu fui o líder da oposição contra ele. Eu acho que o povo me colocou na oposição e eu tive a grandeza de fazer o papel de líder da oposição. Agora eu acho o seguinte, que Rafael é fora da curva. Eu tenho certeza que ninguém no Piauí, até 4 anos atrás, sabia que o Rafael era do PT. Certo? Você não viu o Rafael em porta de fábrica, você não viu o Rafael protestando em greve, você não viu o Rafael de camisa vermelha. Todo mundo conhece o Rafael como um gênio, uma pessoa muito preparada, um homem fora da curva de tanta capacidade, e é esse o Rafael que eu vou votar. Eu vou votar no Rafael, não o Rafael do PT. Eu vou votar no Rafael do Dom Barreto. Perfil diferente na avaliação do vice-prefeito, né? Como se o candidato do PT não fosse um petista tradicional, Tássio Cruz. Que a gente brincava, Elias, ninguém se perde no caminho de volta, né? O vice-prefeito Robert Rios meio que colocou o Elton Dias nas costas, ajudou a fazer campanha nos primeiros mandatos, lá em 2002, foi candidato e foi eleito deputado estadual pelo PCdoB. Robert Rios, do PCdoB, o Partido Comunista, e agora volta, né, a apoiar, por mais que ele não aceite essa roupagem de PT, de esquerda, né, ele foi oposição ao PT na Assembleia, mas está sim voltando para o grupo político que ele apoiava até o rompimento. Então é importante também deixar clara essa posição e, assim como Jeová Alencar apoia Silvio Mendes, Robert Rios se levanta como uma força de apoiar Rafael Fonteles, mas eu discordo dele quando ele fala que Rafael não tem cara, que não tem roupagem de PT. O que a gente vê no programa do candidato petista é outra situação. Ele se diz muito ligado ao PT, muito ligado a Lula. Historicamente, o pai foi deputado pelo PT. Então eu discordo do vice-prefeito nesse ponto, mas, como a gente dizia, ninguém se perde no caminho de volta. E ele voltando aos seus primeiros passos políticos próximos à esquerda. Bom, eu acho que o vice-prefeito generalizou o perfil petista. O petista tem até
várias correntes, segmentos. E se está afiliado ao PT, João Magalhães é petista. Exatamente. Principalmente se tratando de Rafael Fonteles, como disse o Tássio, filho, né, do ex-deputado Nazareno Fonteles, um dos criadores do Partido dos Trabalhadores e que inclusive já concorreu ao governo do Piauí lá há muitos anos atrás, participou efetivamente dos governos de Wellington Dias, dos 2 primeiros governos de Wellington Dias, agora nos 2 últimos governos de Wellington Dias quem participou foi Rafael como secretário de Fazenda, ou seja, concentrando exatamente a gestão dos recursos, do orçamento do Estado. Então, de fato, é sem dúvida nenhuma um petista raiz, não talvez pela sua origem no que diz respeito à questão financeira, mas com certeza pela questão ideológica, isso também não deixa dúvidas. Doutor Pessoa disse que só vai definir apoio a governo do Estado, algum dos candidatos ao governo do Estado, no dia 3 de outubro, ou seja, depois do primeiro turno. Vamos ouvir o prefeito. Ainda bem que eu estou de frente a um jornalista inteligente, pois só decidirei para que lado irei no dia 3 de outubro de 2020, se tiver o segundo turno, de 2022, se tiver o segundo turno, aí sim. Mas agora, quem quiser ir para o lado A, para o lado B, para o lado C, etc., é outros partidos que fazem parte dessas eleições daqui de 2022, não tem interferência do prefeito de Teresina. Se não tiver segundo Sérvio, como é que ficou aquele apoio? Conversaram? Eu liguei para ele, eu não posso dar uma resposta para ele por telefone. O prefeito está cheio de compromisso, mas nesta semana eu darei uma resposta para ele. E se não tiver segundo turno, prefeito, como fica o grupo político? Eu vou dizer para Vossa Senhoria jornalista que no dia 3 de outubro de 2022 nós iremos decidir de que lado vamos ficar. Dia 3, só dia 3. É estranho. Primeiro, atrasado, porque apoio se define um bom tempo antes, enquanto há a possibilidade de se desenvolver um trabalho. Segundo, se não fosse para participar, era até mais compreensível do que dizer que vai participar só no segundo turno. Está faltando aí definição por parte do prefeito, João Magalhães. Sim, e é interessante, porque todo mundo já se decidiu no primeiro turno, ou seja, o prefeito deixando para o dia 3, em caso de segundo turno, ele já não vai levar mais ninguém, é capaz de decidir só o voto dele e do secretário de comunicação que estava lá atrás dele, acompanhando atentamente a entrevista, né, Lucas Pereira, sim, que certamente é um seguidor fiel do prefeito Dr. Pessoa. Então, de fato, o Dr. Pessoa demonstra aí a sua fragilidade política, porque quando ele for tomar uma decisão, ninguém mais vai acompanhá-lo. Então, tanto faz como tanto fez receber o apoio do Dr. Pessoa. Por outro lado, ainda vem aquela questão da radioatividade, né, da imagem de Dr. Pessoa. Ele é um político que tem uma impopularidade na casa dos 80%. Não é bom para nenhum dos candidatos ao governo do Estado uma foto ao lado de Dr. Pessoa. Isso pode prejudicar esse candidato aqui em Teresina. Então, ele não declarou apoio para ninguém no primeiro turno. Tenho certeza que os candidatos fazem agradecer, né? E se ele deixar para definir isso lá no dia 3, como ele disse, em caso de segundo turno, aí também não vai fazer diferença, porque nessa altura do campeonato todo mundo já vai estar decidido. Quando ele se definir por um candidato, é capaz dele não levar ninguém. Então, Tássio Cruz, vai ter tempo para o prefeito fazer a diferença nessa eleição? Eu acho, aliás, que o prefeito está com as 2 camisas guardadas, as 9 camisas guardadas dos 9 candidatos. O que ganhar ele vai vestir. Então é um posicionamento claudicante. Mais uma vez o prefeito não demonstra firmeza na sua estratégia política, pode ser como oportunismo, não demonstra veemência na sua posição e acaba que ele se torna, ele vira, Elias, um adesista de última hora. E em política, adesista de última hora não tem valor nenhum. E um fato curioso que a gente conversava lá nos corredores da Câmara, Eliezer, uma figura sentida a ausência em todos esses eventos, na igreja e na Câmara. O filho do doutor prefeito, o filho do doutor Pessoa, o Pessoinha, João Pessoinha, não compareceu em nenhum dos 2 eventos, uma ausência sentida, já que depois daquela foto que ele tirou ao lado de Rafael Fonteles, que repercutiu muito mal na imprensa, ele foi chamado a atenção, puxado a orelha pelo prefeito. Será que foi por conta disso que ele não apareceu? Então é uma figura sentida, uma ausência sentida, mas mais uma vez o prefeito mostra dualidade, mostra incoerência nas suas escolhas políticas. Bom, nós estamos chegando aqui próximo ao encerramento do Jornal Dia News.
Primeiro, mandar um abraço para o Douglas Cordeiro, nosso comandante, não pôde vir hoje, está aí nos preparativos para o debate, ele vai ser o grande mediador, vai estar à frente, conduzindo todos os blocos do debate, vai ser um momento muito importante, exige muito, está em preparação, certamente será um debate muito importante para o Piauí sob a condução do Douglas Cordeiro. Um grande abraço aí para o nosso comandante. E hoje nós temos aniversariantes, mandar aqui o nosso abraço, as nossas felicitações à Leide Lilás, a primeira-dama da notícia, nossa companheira, nossa amiga Edna Maciel. Edna, muitos anos de vida, com saúde e paz. Ela tem esse privilégio de aniversariar junto com a cidade de Teresina. Um grande abraço para você, Edna. E também temos o aniversário da Suzy Souza, nossa grande amiga também, jornalista, muito competente, com ampla atuação na comunicação social do Piauí, do Maranhão. Hoje é secretária de comunicação do município de Timon, desenvolve esse trabalho como gestora. Parabéns. Hoje é um dia lilás em Teresina, né? Um grande abraço para a Edna, um beijo, boas festas, boas comemorações. Grande abraço. Parabéns. Bom, nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Nós voltamos amanhã, a partir da 1 da tarde, com o jornal O Dia News. E pela manhã tem comando geral, viu? Se puder projetar, olha aí. Cláudia Alencar, Eliezer Rodrigues, Chico Gomes, toda a equipe no comando geral. Às 6 horas da manhã na rádio, a partir das 7 também na O Dia TV. Muito obrigado, forte abraço, bom feriado. Até amanhã.